comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de João, capítulo 16, e achando o capítulo 16, vá para o versículo 8. Nós estamos em dias festivos. O mundo comemora a Páscoa hoje. Nós cristãos comemoramos a Páscoa há 2.000 anos atrás, todos os dias. O mundo celebra um dia em que eles se lembram a respeito de Jesus, mas a grande pergunta a ser feita é: será que a Páscoa que o mundo celebra é a Páscoa de Cristo? É a Páscoa da Bíblia? É a Páscoa que tem que ver com a ideia de Deus? Eu acredito que não, de forma nenhuma não. Nada contra a forma como as pessoas comemoram, como elas se presenteiam. Eu particularmente entendo que não tem nada que ver com o cristianismo, não tem nada que ver com a ideia de Deus. Porque a Páscoa, ela tem um sentido muito mais amplo do que a forma como o mundo enxerga. Da mesma forma o Natal, né? Nós invertemos muitos valores cristãos e tornamos ele uma cultura insípida, uma cultura que não produz nada senão rentabilidade para o comércio. Mas Deus nunca quis isso para nós. Deus sempre quis uma vida plena, uma vida abundante. Eu quero falar um pouquinho sobre esse sentido da Páscoa, mas dentro do tema que nós estamos trabalhando durante este ano todo, que é uma vida no Espírito, entender a pessoa e entender o ministério do Espírito Santo, entender a pessoa e o propósito do Espírito Santo. Por isso que eu convidei vocês para junto lermos João capítulo 16, versículo 8 em diante, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho muito ainda a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Queridos, nós temos aprendido aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força ativa de Deus, ainda que ele tenha toda a força, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não pode ser considerado um ser inanimado apenas como uma energia. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa. Mas não podemos apenas conhecer uma pessoa sem conhecer a sua missão, porque você nunca se relacionará bem com alguém que você também não se relaciona tão bem com a sua missão. Porque é inseparável, a missão de alguém e a sua pessoa e a missão de alguém é inseparável. Então, por exemplo, vamos supor que você se apaixone por uma mulher, e você tem um chamado missionário, por exemplo, de pregar lá para os ribeirinhos, lá nas florestas amazônicas. E a mulher que você apaixonou, ela quer ser uma advogada, por exemplo, quer ser uma juíza de direito numa determinada localização. Bem, você gostou da pessoa, e eu pergunto, se você não levar em consideração a missão que ela tem, tanto a sua como homem, a dela como mulher, esse casamento vai dar certo? Possivelmente não, porque ninguém foge do coração por muito tempo, ninguém foge do coração, sem que ele seja suprido nas suas necessidades. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. Às vezes a gente quer ter uma profundidade com o Espírito Santo, mas a gente não quer se relacionar bem com a sua missão. A pessoa do Espírito e a sua missão, elas não se separam, eles sempre estão em unidade. Então, quando você diz assim, eu quero conhecer a pessoa do Espírito Santo, automaticamente você vai ter que se render à sua missão. E por esse texto a gente pode entender que a missão do Espírito Santo não é pessoal. Ele não vem anunciar a nós o seu próprio ministério. Ele não vem anunciar a sua própria glória. Pelo contrário, nós vimos nesse texto que ele irá receber de Jesus Cristo, ele recebeu de Jesus, melhor dizendo, ele iria glorificar a Cristo. Então, a missão do Espírito Santo, ela é cristocêntrica. O que significa isso? Ele está centrado na pessoa e na obra de Cristo.
O Espírito Santo nunca vai fazer nada para ele mesmo, ele nunca vai fazer nada para você mesmo. Ele sempre vai fazer as coisas voltadas para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Então, se nós quisermos, eu vou dizer isso pela terceira vez, ter um bom relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos nos render também à sua missão. E esse texto aqui fala a respeito de uma obra que eu chamo da obra inicial do Espírito Santo, né? Ou seja, depois que Jesus Cristo veio em carne, nós sabemos que ele morreu, e quando o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário, na sexta-feira da paixão, como nós celebramos na sexta-feira passada, o sangue foi oferecido para o Pai, e o Pai viu que naquele sangue havia inocência, ou seja, Jesus viveu sem pecado. Este sangue inocente foi aceito como redenção, foi aceito como preço da ira, preço da dívida que nós contraímos lá na pessoa de Adão com Deus. E a partir daquele dia, então, Deus ofereceu graciosamente, gratuitamente, a tão grande salvação à humanidade. Mediante a fé que nós temos no sacrifício de Cristo, nós podemos ser reconciliados com Jesus, como diz a palavra em Romanos capítulo 5, né? Reconciliados, pois, tenhamos paz para com Deus. Nós, então, fomos aceitos por Ele. Mas, para que isso se torne uma verdade na vida do ser humano, nós vamos precisar da obra do Espírito Santo. Por quê? Existe um fator histórico que Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário. Mas, enquanto o Espírito Santo não revelar a doutrina que está por trás desse fato histórico, enquanto o Espírito Santo não revelar a verdade por trás desse fato histórico, o ser humano não vai conseguir desfrutar do que aconteceu, porque, afinal de contas, nós que já somos cristãos maduros, que um dia tivemos os nossos olhos abertos para essa verdade espiritual, reconhecemos que na cruz, no sangue derramado, a redenção para os nossos pecados. Quem pode dizer amém a isso aí? Aleluia! Então, a primeira obra do Espírito Santo é abrir os nossos olhos com relação ao pecado. Nós precisamos ter uma consciência a respeito disso. Eu quero falar 3 grandes verdades aqui sobre o pecado. Primeira, e até derrubando alguns conceitos errados que nós temos ouvido nos dias atuais, a gravidade do pecado. E como Deus olha a gravidade desse pecado. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, não, Deus não se importa com o pecado. Deus se importa com o pecado. Sim, Deus se importa com o pecado. Se Deus não se importasse com o pecado, Ele teria convivido muito bem com o pecado de Lúcifer. Deus não conviveu com o pecado de Lúcifer, ao ponto de precipitá-lo de lá. A Bíblia fala no livro de Isaías, também no livro de Ezequiel, a respeito disso, que ele foi precipitado dos céus. Lúcifer, um anjo de luz, se tornou Satanás, se tornou o diabo, a antiga serpente, o dragão, o acusador dos irmãos, se tornou um ser sem luz, sem possibilidades de arrependimento. Deus sentenciou o pecado nele, porque Deus não convive bem com o pecado. Se Deus convivesse bem com o pecado, Ele conviveria muito bem com Adão e Eva no paraíso. Nós sabemos da história, conhecemos bem. O homem foi expulso do paraíso e levou sobre si a sentença do seu pecado. A Bíblia nos diz, em Romanos 3:23, que todos os homens pecaram. E no capítulo 6, versículo 23, diz que a sentença do nosso pecado foi a morte, porque o salário do pecado é a morte. Fomos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Então, Deus olha o pecado de forma muito séria. A gente pode olhar também o pecado na questão geracional. O que é a história da Arca de Noé? A história da Arca de Noé é a graça, mas também a sentença sobre o pecado. A Bíblia fala que se multiplicou tanta iniquidade no tempo de Noé, que Deus teve que destruir a humanidade. Meu espírito não contenderá para sempre como homem, como diz as Escrituras. Mas Noé achou graça diante do Senhor, e Deus deu a ele a visão, de construir a arca. A gente pode olhar também a história de Israel, um povo de propriedade particular de Deus, uma nação sacerdotal, que foi chamada para ensinar as outras nações sobre adoração, quando trocou Deus pelos falsos deuses, quando deixou de servir a Deus para servir outros deuses, ele sentenciou o pecado de forma bem severa, como nós sabemos, por exemplo, quando eles foram mandados para o cativeiro, e assim por diante.
E na realidade a gente vai ver, queridos, o quanto Deus sentencia o pecado olhando para Jesus. A Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Isaías diz sobre isso. A palavra ali diz que Jesus foi flagelado. Na realidade Ele foi moído, Ele foi totalmente consumido pelo pecado. É a forma como Deus vê o pecado. Mas Deus sentenciou o pecado em Jesus. Então Deus nunca vai olhar para o pecado com bons olhos. Essa história de que Deus olha para o pecado com bons olhos é história do inferno. Não está ligada com as Escrituras e não tem essa verdade respaldada pela palavra de Deus. Então a primeira questão que Deus quer que a gente entenda como seres humanos é a gravidade do pecado e as consequências que esses pecados já causaram na história da humanidade. Como esse pecado já destruiu e tem destruído a vida da humanidade. E se nós entrarmos por essa linha de pensamento de que não tem nada a ver, essa relativação do pecado, nós também seremos consumidos com essa destruição. Seremos consumidos por esse problema sério. Eu me lembro no Brasil, alguns anos atrás, quando foi roubada uma máquina de raio-x, e eles então mexeram com aquele produto radioativo, e todo mundo começou a brincar, porque passava o produto radioativo no corpo e brilhava, e eles então não entendiam o que estava acontecendo, uma cidade inteira foi contaminada, muitas pessoas morrendo. Alguém lembra disso aí? Quem lembra, você tem que confessar que você tem mais de 15 anos de idade, ok? Então, porque as pessoas não tinham consciência daquilo, e uma das armas do diabo é tentar nos iludir sobre o pecado, tentar mostrar para nós que não tem nada a ver, que isso é coisa dos religiosos, dos radicais, que isso é coisa de quem é intolerante, de quem é julgador, etc. Não, querido, Deus já deixou a história para nós, escrita, para que nós não tratemos o pecado com desleixo. O pecado, ele é mortal. O pecado, ele é destrutivo. O pecado, ele arrebenta o ser humano no meio. Então, essa é uma primeira verdade que eu quero que você entenda. E quem vai abrir os nossos olhos com relação a isso é o Espírito Santo. Ele vai nos abrir os olhos sobre isso. Ele veio para nos convencer do pecado. Agora, uma segunda verdade que a gente tem que entender sobre o pecado é sobre a solução que Deus deu para ele. Porque Deus não quer que a gente olhe para o pecado dizendo, oh meu Deus, que loucura, o que eu vou fazer? Eu posso então respirar pecado, eu posso ser contaminado por pecado. Não, espera um pouquinho. A Bíblia também diz que o Cristo, Jesus, que Ele foi para a cruz do Calvário, que Ele é o Cordeiro Pascal, aquele que derramou o seu sangue por nós. Ele pagou o preço do pecado. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O preço para o pecado foi pago. E aqui é uma outra verdade que o Espírito Santo vai sempre trabalhar no nosso coração. É fazer a gente entender o valor do perdão. No sangue de Cristo, na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo, nós, os seres humanos, que não queremos mais viver para o pecado, encontramos a redenção no seu sangue. Isso aqui é um assunto muito importante, por quê? Porque não há solução humana, não há solução científica, não há solução religiosa para o pecado. Eu me lembro de uma história, muitos anos atrás, que eu ouvi de um fazendeiro, que ele começou a fazer uma experiência. Ele então pegou uma ovelhinha e criou dentro de casa, e também pegou um porco do chiqueiro e cuidou dentro de casa. Então ele cuidou dessa ovelhinha, cuidou do porco, cuidou da ovelhinha por vários meses. E ele meio que tolhia, a liberdade desses animais, reservando eles ali por perto. Um dia ele resolveu abrir e deixou tanto o porco como a ovelhinha fora, livre. A ovelhinha continuou no seu pasto, continuou nos lugares limpos, continuou ao redor da casa, continuou no convívio daquela família. O porco não precisou mais do que 10 segundos para voltar para o chiqueiro. A questão é que o ser humano que não entende o poder do pecado,
e também que não entende o poder do perdão de Cristo, ele sempre vai voltar para a sua velha vida, ele sempre vai voltar para as suas práticas. Porque ora ele não entende o poder do pecado, ele diminui a gravidade, a destruição do pecado, e ora também ele não entende o valor da redenção, o valor do sangue derramado para perdoá-lo, e não simplesmente perdoá-lo, mas resgatá-lo do poder do pecado, que é o terceiro assunto que nós vamos tratar daqui a pouco. E por falta desta consciência, por falta dele não se expor ao ministério do Espírito Santo, ele acaba perdendo, ele acaba vivendo muito aquém do plano de Deus para a sua vida. Então nós precisamos ter essa consciência de que, mesmo sabendo que estamos num mundo cheio de pecados, mesmo no mundo quebrado, no mundo que nós não encontramos esperança e não encontramos nele razão, às vezes, de viver, nós temos o sangue da redenção que está depositado diante do Pai. Esse sangue, ele existe para nos perdoar. Mas o grande foco desta mensagem hoje não é nem apenas sobre o poder do pecado e nem sobre o perdão que nós temos em relação ao pecado, mas é a libertação do poder deste pecado sobre nossas vidas. É a libertação que eu e você podemos viver. Por quê? Quando o Espírito Santo, ele nos convence do sangue derramado, ele faz algo por nós que nenhum ser humano ou nenhuma ciência pode fazer. Se você ler, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que nós somos novas criaturas, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Quando você entende o poder do pecado, e você sabe a gravidade do pecado, e você recorre para Deus, a único que tem a solução para o pecado, e você recebe o valor do sangue derramado lá na cruz, você recebe o sacrifício de Cristo derramado lá na cruz, nós os cristãos não recebemos simplesmente o perdão do nosso pecado, mas nós mudamos a nossa natureza, ou seja, nós deixamos agora de viver uma natureza tendenciosa ao pecado para ter a natureza de Cristo vivendo dentro de nós. Porque o cristão precisa entender uma verdade absoluta. Nós, quando entendemos o valor do sangue derramado na cruz, entendemos a Páscoa, nós não aceitamos uma religião, nós aceitamos e recebemos uma nova natureza. Nascer de novo é uma mudança de natureza, é você deixar de ser um pecador miserável, um filho do diabo, alguém destinado ao inferno, amaldiçoado, para se tornar um abençoado, um filho de Deus destinado aos céus. Isso é o maior presente que Deus deu para a humanidade. Isso foi exemplificado para nós no Egito. Por exemplo, quando o povo estava escravo 400 anos, e chegou no dia da libertação deles, o que eles fizeram? Comeram o cordeiro pascal. Eles comeram o cordeiro pascal e no dia seguinte eles peregrinaram para a terra prometida. Em outras palavras, eles foram livres do poder do Egito, livres do poder das trevas, porque o Egito representa o mundo, o faraó representa Satanás. O espírito opressor do Egito não teria mais poder sobre aquele povo que estava caminhando em direção a Canaã. Então, se nós nos apropriarmos desta verdade, nós vamos começar a viver o cristianismo profundo. Bem, o que eu quero com essa introdução? Que você entenda que o perdão é muito importante para a raça humana, mas ele é muito pouco para o cristão. Pastor Jamal, o que você está querendo dizer com isso? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui muito forte. Se um bandido pecar aqui, matando uma pessoa e se arrepender e pedir perdão do seu pecado, Jesus perdoa ele ou não? Uns dois améns. Eu senti que tem mais vingança do que justiça nessa igreja. Eu vou tentar de novo. Deus perdoa ele ou não perdoa? Amém. Se um adúltero, ele se arrepender do seu adultério e pedir perdão, Deus perdoa ele, sim ou não? Amém. Qualquer pessoa que pedir perdão, Deus vai perdoar os pecados. Agora, o cristão, ele não é apenas perdoado dos pecados.
o cristão recebe uma nova natureza para não andar mais na prática do pecado. A Bíblia fala nas epístolas de João, depois você com mais carinho leia em casa, diz que se nós permanecermos no pecado, nós não conhecemos a Deus. Você hoje pode andar em vitória contra o pecado. Isso é verdadeira Páscoa. Você não precisa mais estar no Egito, nem nas imediações do Egito. Você não precisa mais estar debaixo do domínio de Satanás. Você pode estar debaixo da graça e do favor de Deus. O que eu quero com essa introdução é te levar a pensar um pouquinho sobre a verdadeira Páscoa. Agora, qual que é o grande problema nosso? É que esses conceitos são muito fortes e eles confrontam a nossa forma de ver o cristianismo. Porque a maioria dos cristãos, o novo nascimento é apenas uma frase que está na Bíblia e ele não entende a verdadeira realidade disso. Querido, eu vou te falar mais uma vez, no momento em que você entende, mediante a obra do Espírito Santo, o valor do sangue derramado, e você entende o valor do resgate que foi feito na cruz do Calvário, você não tem simplesmente perdão dos seus pecados, você foi resgatado. E a palavra resgatado significa ser comprado por bom preço e tirado do mercado de venda. Você não pertence mais a este mundo. A Bíblia nos ensina em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Nós temos que entender a realidade dessa nova criação para andarmos em vitória. No entanto, eu e você, nós somos formatados pela religião e ainda achamos que só temos perdão e podemos continuar escravos de uma vida que não agrada a Deus. Eu fico me perguntando às vezes, por qual razão Deus iria levar Cristo, o seu Filho unigênito, a um sofrimento tão intenso, se isso não pudesse de forma alguma ter efeito prático nas nossas vidas. Porque se Deus quisesse apenas nos perdoar dos pecados, Ele teria perdoado Satanás, Ele teria perdoado Adão, Ele teria perdoado a geração de Noé. Deus não quer simplesmente nos perdoar, Ele quer nos libertar do poder do pecado. Isso é uma coisa extremamente importante para compreendermos, nos libertar do poder do pecado. Bem, eu quero ler alguns textos com você, e eu quero que você medite. Pastor, mas como que eu vou mergulhar nesses assuntos? A gente ensina bastante esses assuntos lá no nosso CTM, e você está convidado a participar conosco aqui, né? Abra comigo Romanos capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz aqui. Bem, vamos ler aqui, né, a partir do versículo 4 aqui, vamos lá. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Diga comigo, novidade de vida. Mais forte, diga novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto que, crucificado com Ele, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você percebe que o texto está no passado, está falando sobre uma escravidão do pecado? No momento que você entendeu o sangue derramado na cruz, entendeu o poder do pecado e como o pecado foi sentenciado em Cristo, essa obra do Espírito Santo leva você a ter uma nova natureza que não fará mais você ser escravo do pecado. Se você pegar alguns textos para frente, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte, visto que era impossível a lei, mas Deus tornou possível a graça. Nós temos que entender que há uma libertação para nós, há uma vida plena, livre deste poder pecaminoso que nos assedia. Se você olhar a questão do pecado na Bíblia, você sempre vai vê-lo no passado. Então nós precisamos entender alguma coisa aqui. Vamos lá. Vamos pegar agora o versículo 17 do mesmo capítulo 6.
Mas graças a Deus, porque outrora, diga comigo, outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrinas que fosse entregues, uma vez libertados do pecado. Alguém está comigo aqui, diga amém? Fosses feitos o quê? Servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes o vosso membro para a escravidão, sempre quando o pecado está mencionado na Bíblia, ele está falando sobre escravidão, sobre um domínio que não tínhamos força de lutar contra, mas sempre quando a Bíblia fala do sangue derramado da cruz, está falando de uma redenção. Páscoa é redenção, Páscoa é libertação. Nós não pertencemos mais a esse sistema corrompido, governado por Satanás. Alguém pode estar nesse lugar e dar um glória a Deus, diga amém. Então veja só, oferecesse os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Então você observa que sempre, absolutamente sempre, a Bíblia quando fala de um homem sem revelação, um homem sem um encontro com Jesus Cristo, um homem sem entender o poder do pecado e como Deus sentenciou o pecado em Jesus Cristo, fala dele de uma pessoa ignorante, fala dele de uma pessoa que não entende o valor do sangue derramado na cruz. Mas sempre, absolutamente sempre, que você olha para alguém que entendeu a obra do Espírito Santo, que entendeu a obra da cruz, ele vai falar de uma pessoa liberta, vai falar de alguém agora que vai andar em vitória sobre o pecado. Alguém pode dar um brado de vitória aqui? Aleluia, glória a Deus. Alguém aqui pode dar um brado de vitória mais forte? Diga amém. Aleluia. Vamos ver lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. O por preço fosse comprado, não vos torneis escravos de homens. Ou seja, nós precisamos entender que Paulo nesse contexto estava falando aqui de uma questão religiosa, em que os homens tornavam as outras escravas por causa do medo. Paulo diz, não, vocês não precisam mais estar nesta condição. Versículo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim, olha, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber um só Espírito, porque também o corpo não é um, mas só muitos membros. Se disser o pé, por exemplo, ele está dizendo aqui sobre essa vida no corpo que nós temos de liberdade do pecado para servirmos a Deus conforme os nossos dons e a graça que Deus nos deu. Porque se nós formos escravos do pecado, escravos do sistema, como corpo de Cristo poderemos servir ao Senhor? É impossível. Sempre que a Bíblia fala a respeito da libertação, ela está falando sobre um direito conquistado na cruz do Calvário. Agora, a nossa cabeça muitas vezes não trabalha dessa forma. Por quê? Porque nós estamos presos por nossas concepções equivocadas do que significa o sangue derramado na cruz. Vamos ver o que Tito fala sobre isso. Tito capítulo 3, versículo 3, olha só. Pois nós também outrora éramos nécios. Nécios significa sem entendimento, desobedientes, desgarrados e escravos de toda paixão e prazeres, e vivendo de que forma? Em malícia e inveja, odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sempre
Sempre, a Bíblia quando fala de ignorância está falando de escravidão, sempre que está falando de escravidão está falando de pecado, e sempre que ela fala da obra do Espírito Santo, que revela o valor do sangue derramado na cruz do Calvário, fala sobre libertação, sobre vida plena, sobre vida abundante. Nós precisamos abrir os nossos olhos para esta verdade espiritual. Quem está aqui pode dizer amém? Glória a Deus. Então nós precisamos crescer. Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2,19, diz a mesma coisa a respeito disso daqui, olha, vamos lá, né? Vamos lá, a partir do versículo 18, porquanto, proferindo palavras jactanciosas, de vaidade, enganando-nos com paixões carnais, por suas libertinais, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pedro está falando de uma questão aqui, em que existia um grupo de pessoas ensinando bobagens. E Pedro, resumindo o que ele disse, falou o seguinte: esses caras são escravos. Eles prometem uma liberdade que eles mesmos não desfrutam. Eles pregam uma verdade que na realidade é mentirosa. O que eu quero dizer para vocês é que Deus, Ele nos libertou desse modo fétido, sepulcral de vida, para uma nova vida, uma vida de abundância, uma vida de graça. Vocês não podem ser vencidos novamente por isso. Vocês não podem ser levados novamente a esse sistema de escravidão. Bem, o que nós devemos entender com esses textos? Que sempre que a Bíblia fala sobre cegueira, sobre ignorância, sobre falta de um relacionamento com o Espírito Santo, ela está citando pecado, escravidão, uma vida sem Deus. Sempre que ela está falando sobre a obra do Espírito Santo, centrada na obra da cruz, centrada no que Cristo fez por nós, ela está falando de uma novidade de vida, de perdão de pecados e de libertação para uma nova vida. Aonde está o grande segredo disso daí? É na revelação. Por isso que Paulo em Romanos capítulo 12 diz o seguinte: renovai o vosso entendimento para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto eu e você não nos abrirmos para a obra do Espírito Santo, Ele realmente nos convencer de que nós não somos mais escravos, que não somos mais prisioneiros desse sistema, enquanto nós não permitirmos isso, o que Deus fez por nós na cruz do Calvário vai ser só história. Vai ser apenas mais um dia, como os mundanos comemoram, uma festa sem sentido para eles. Mas nós temos em Cristo a nossa Páscoa, ou seja, nós fomos comprados por bom preço, nós somos redimidos, o pecado não tem mais poder sobre nós. Alguém pode dar um brado de vitória aqui ou não? Aleluia! Por que isso é importante? Porque isso muda a concepção do ser humano em relação à sua nova natureza. O que eu tenho observado nesses muitos anos de ministério, que a concepção de que você não pode ser livre do pecado, faz de você escravo. Você se lembra, por exemplo, quando o faraó lançou as propostas para Moisés? Moisés disse assim: deixa o meu povo ir, porque Deus quer que o povo adore ele no caminho de 3 dias. O faraó disse: não, vocês podem adorar aqui no Egito. Moisés falou: não, no Egito não, a gente não vai adorar no Egito, nós somos chamados para fora do Egito. Então faça o seguinte, já que vocês não querem adorar no Egito, não vão muito distante, adorem nas imediações do Egito. Moisés falou: não, de forma nenhuma, nem no Egito e nem nas imediações. Então Moisés falou: deixa o meu povo ir, nós precisamos adorar ao Senhor. Ele disse assim: não, vocês então podem ir, mas deixam aqui as crianças e as mulheres. Falou: de forma nenhuma, todos vão conosco. E a quarta proposta de faraó foi: vocês podem ir, mas deixa as riquezas aqui, as outras coisas. Ele falou: não, não vai ficar uma unha. Queridos, nós temos que entender isso. O cristão, ele é uma nova criatura. Ele não pertence mais a esse sistema fétido e caído. O cristão não pertence mais a esse sistema podre que o mundo oferece. Páscoa representa redenção, Páscoa representa libertação, Páscoa representa uma novidade de vida que precisa ser vivida em todos os momentos, em o nome de Jesus. Aleluia! Isso é um direito que nos assiste.
Há 2000 anos atrás o sangue foi derramado, há 2000 anos atrás o preço foi pago, há 2000 anos atrás a nossa Páscoa aconteceu, e mediante o Espírito Santo hoje, depois de 2000 anos, nós podemos entrar no acesso desta graça que nos assiste. Depois de 2000 anos nós podemos entrar no poder dessa graça e desfrutar daquilo que gratuitamente nos foi dado. Glória a Jesus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então nós temos que entender isso e definitivamente, vá comigo para o livro de Efésios, e eu gostaria que você, a partir de hoje, olhasse para esse texto aqui e falasse: esse texto é a verdade da minha vida. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, no quais andava outrora. Sempre fala de pecado no passado. Andasses outrora segundo o curso deste mundo. Você não anda mais nos pecados de outrora, você não anda mais no curso deste mundo, você não anda mais segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós outrora andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Nós, portanto, temos uma nova natureza, livre desse poder das trevas, do príncipe das trevas, desse sistema que desagrada a Deus, onde os filhos da ira andam. Alguém está aqui, dá um glória a Deus comigo, aleluia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! Ser salvo é muito mais do que ser perdoado. Ser salvo é muito mais do que só ser aceito. Ser salvo é ser arrancado de um sistema corrompido. Ser salvo é ter uma natureza santa que agora agrada a Deus. Ser salvo é ter o poder de dizer não àquilo que um dia você dizia sim, porque hoje você tem a natureza de Cristo. Isso é Páscoa. Aleluia. Abra comigo. Vocês estão me olhando com essa cara de ninja, acho que é a máscara, não é verdade? 1 Coríntios, capítulo 6. Eu quero que você entenda comigo esse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Irmãos, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora preste atenção nesse texto. Tais fostes alguns de vós, passado. Tais fostes alguns de vós, passado. Aleluia. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus e uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Agora eu quero te fazer umas perguntas aqui. Escolha qualquer um desses pecados nomeados aqui. Vamos falar talvez do adultério. Vamos falar aqui dos bêbados, dos maldizentes, que talvez são os pecados mais comuns que a gente olha na sociedade e enxerga.
infelizmente alguns deles também dentro da igreja. Aí uma pessoa chega e diz assim: eu sou pecador mesmo, eu não tenho como me livrar do álcool. Mas eu sou um pecador mesmo, eu não tenho como me livrar da maledicência. Eu sou um pecador mesmo, eu não tenho como me livrar do adultério. Mas Deus é amor, Deus conhece quem eu sou. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é amor, por isso que Ele enviou Jesus Cristo para você. O amor de Deus está revelado em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo, o amor de Deus revelado lá, mediante o sangue derramado, te deu o poder de você dizer não ao álcool, te deu o poder de você dizer não ao adultério, te deu o poder de você dizer não à mentira. Você não precisa mais ser escravo disso. Aí eu vou te falar uma coisa: se o homem não pudesse ser livre, por exemplo, do adultério, se o homem não pudesse ser livre da mentira, se o homem não pudesse ser livre da maledicência, algum desses textos, alguma dessas questões que a gente leu aqui, seria injusto Deus mandar ele para o inferno. Não entrarão no reino dos céus. Se você ler Apocalipse, fala a mesma coisa. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, um adúltero pode dizer assim: mas Deus, é injusto você me mandar para o inferno, por quê? Porque era a minha natureza. Deus fala assim: não, é sua natureza porque você quis. Porque você relutou contra o ministério do Espírito Santo, que te convenceu do pecado diariamente, dizendo: em Cristo você não precisa mais estar aí, em Cristo você não precisa ser mais um adúltero, em Cristo você não precisa ser mais um efeminado, em Cristo você não precisa ser mais um maldizente, em Cristo você não precisa ser mais um roubador, em Cristo você foi livre desse sistema, dessa natureza pecaminosa e desse sistema opressor. O amor de Deus não é apenas uma questão de aceitação, o amor de Deus é uma questão de libertação. Enquanto você não permitir que o Espírito Santo te convença sobre essa realidade do pecado, você vai permanecer escravo. Mesmo tendo o direito da liberdade, mesmo tendo o sangue assistido diante do Pai, aceito pelo Pai como preço da redenção. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então Deus, Ele tem que providenciar um meio de escape, porque senão é só uma mensagem de condenação. Se Deus fala assim: a sua amizade com o mundo é inimizade contra mim, e Ele não me dá um escape de eu sair do sistema do mundo, isso é mensagem de condenação. Mas a mensagem da vitória, a mensagem da cruz é: você não precisa ser amigo do mundo, você não precisa encontrar prazer no mundo, porque a minha pergunta é: o que o mundo tem que Deus não pode te dar milhões e milhões e milhões de vezes mais? O que tem no mundo que Deus não tem? O que tem no pecado que não tem na santidade? O que tem nessa terra que não tem nos céus? Sabe o que a gente faz? O mesmo caminho que Eva fez. A gente pega o mesmo caminho que ela pegou. O diabo ofereceu algo para ela, que ela já era: e serás igual a Deus. Ele esquece. Gênesis capítulo 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu acho que ela devia dizer para o diabo: diabo, seu download está muito lento. Quando baixou para você aí a informação, eu já tinha essa informação há muito tempo. Aleluia. Eu já sou. Eu não preciso ser o que eu já sou. Então, quando um homem, ele não entende o ministério do Espírito Santo nos convencendo de pecado, não apenas da gravidade do pecado, não apenas do perdão do pecado, mas acima de tudo da libertação do pecado. Enquanto você não permitir que o Espírito Santo te mostre isso, você vai ser escravo, e você não precisa ser escravo. Pastor, você está pregando a impecabilidade? Não, eu vou terminar com isso. Quem nasceu de novo, diga amém. Opa, mais uma vez, quem nasceu de novo, diga amém. Você tem que entender que você, numa linguagem aqui bíblica e figurada, você foi transportado à mesma condição de Jesus Cristo. Você está sentado com Ele nas regiões celestes. Jesus Cristo foi 100% homem, quantos concordam? Diga amém. Ele não andou em vitória contra o pecado? Ele não pecou, porque ele andava no Espírito, na verdade. Você pode andar em vitória contra o pecado.
Isso não é impecabilidade. Agora, vou te fazer outra pergunta que a maioria de nós às vezes não fazemos. Jesus tinha possibilidade de pecar? 100%. Adão nasceu em pecado? Não. Ele tinha possibilidade de pecar? 100%. Eva nasceu em pecado? Não. Ela tinha possibilidade de pecar? 100%. Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo? Diga amém. Você tem possibilidade de pecar? 100%. Agora, você precisa pecar? Você precisa ser um maldizente? Você precisa ser um adúltero? Você precisa ser um mentiroso? Você precisa ser um efeminado? Você precisa ser um roubador? Você precisa ser um feiticeiro? Você precisa ser um impuro? Você não precisa. Pare para pensar. Isso é Páscoa. Deixa essa verdade entrar no teu coração. Deixa essa verdade governar você por dentro. E lembre-se disso. Nós permanecemos fazendo aquilo que nos dá prazer. Se você soubesse que tem arsênico aqui dentro, sabe o que é arsênico? Um dos venenos mais mortais que o ser humano conhece. Você beberia? Por que você não beberia? Quer morrer? Ok. Você beberia? Jamais. Você beberia? E você? Também não? Porque você tem o quê? Conhecimento. Se você sabe que o pecado desagrada a Deus, que o pecado é visto com muita seriedade por Deus, e você sabe que Jesus morreu, Ele é a tua Páscoa, Ele derramou o sangue por você, por que permanecer aí? Por que beber arsênico? Por que beber veneno? Você vale cada gota do sangue derramado na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer por você, por mim, por nós. Glorifiquemos esse sangue derramado. Não apenas levantando as mãos e cantando os louvores, que é importantíssimo, mas uma vida que olha para o pecado e diz: você não me atrai mais. Quando o adultério bater na sua porta e te chamar, você diz: ei, eu fui comprado por bom preço. Quando a mentira te bater na porta e falar: ei, eu fui comprado por bom preço. Quando a impureza bater na tua porta e dizer: ei, eu fui comprado por bom preço. Qualquer tipo de pecado que bater na tua porta, ele é muito pequeno em relação ao conhecimento que você tem do sangue derramado na cruz. Você nasceu de novo. Você está sentado com Cristo nas regiões celestes. Vive essa vida, vive essa vida, vive essa vida, vive essa vida. Agora é fato. Se você até hoje viveu a religião, se até hoje você é só um frequentador de cultos, se até hoje você é só um comedor de ovo de Páscoa e não leva a cruz de Cristo sobre si, então você tem toda a razão de permanecer no seu adultério, na sua mentira, no seu alcoolismo, porque não tem verdade no seu coração. Mas a porta está aberta, o caminho está aberto. Venha para Jesus. Isso não vai ser palho para Ele. Venha para Jesus. Esse poder do pecado vai ser destruído na sua vida. Venha para Jesus e você vai ver que as trevas vão ter que fugir de você. Venha para Jesus e você vai ser colocado, assentado à direita do Pai, acima de principados e potestades, acima de todo nome, destruidor e corruptor. Eu gostaria que nós ficássemos em pé no nosso lugar.